Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Uou! Vamos ver agora a nossa matéria. Muito bom! O imperialismo. Imperialismo é a ação de um país dominar outros povos, tá? Isso acontece desde a antiguidade. Por exemplo, o grande Império Romano, né, que dominava todos os povos da orla do mar Mediterrâneo. Teve também o Império Persa, teve também o Império Egípcio. Então, império é uma monarquia que domina outras, tá? Ou, na verdade, nem precisa ser exatamente a monarquia, né? Os Estados Unidos praticam imperialismo no mundo e é uma república. Muito bem, então o imperialismo que nós vamos tratar aqui também é chamado de neocolonialismo. Por que neocolonialismo? Porque a colonização de vastas regiões do planeta, principalmente a América, pelos portugueses e espanhóis, é conhecida como colonialismo clássico, tá? Então, esse domínio, né, essa exploração dos povos da África, da América e da Ásia por Portugal e Espanha é chamada de colonialismo clássico. Muito bem? Então, continuando, esse imperialismo que nós estamos falando, que é mais conhecido como neocolonialismo, né, o livro de vocês usa muito imperialismo. Eu prefiro o termo neocolonialismo, foi o que eu aprendi e o que eu uso mais, tá? Então, o neocolonialismo ele vai surgir na virada do século XVIII para o século XIX. Por quê? Porque a sociedade europeia se industrializou muito. Então, olha só, as empresas produziam artigos. Vamos pensar uma fábrica de caneca. Fábrica de caneca tem 200 funcionários que fabricam as canecas. O dono dessas empresas, da época, começaram a adquirir muitas máquinas, né? Automatizaram a produção. E aí o que vai acontecer? Quem empregava 200 funcionários para fabricar caneca passou a empregar 100 funcionários. Mas vamos continuar pensando, né? As máquinas, elas produzem mais canecas, mais rápido, de maneira mais eficiente, não ficam doentes, não fazem greve, não pedem aumento de salário. Só vantagem? Nem sempre. Vamos entender. Os funcionários, eles não apenas fabricavam as canecas, eles consumiam também. Então, o cara não vai ter dinheiro. Então, o que vai acontecer? As máquinas produzem muito, em enormes quantidades, produtos de qualidade, só que as pessoas que trabalhavam nas fábricas estão desempregadas e não conseguem consumir. Estão entendendo como a lógica não fecha? Então, um monte de fábrica produzindo muitos artigos, não tinha quem comprasse. Por quê? Porque justamente para comprar com a aplicação das máquinas, se mandou um monte de trabalhador embora, pensando em não gastar salário, só que por outro lado não tinha quem consumisse. O capitalismo, ele é um sistema que, prestem atenção, ao mesmo tempo que ele cria as crises, ele também consegue sair das crises, né? Como? A solução para essa crise de produção, porque é o seguinte, quando se produz muito e as pessoas não compram, estoques altos, preços baixos. Estoques baixos, os preços sobem, né? A lei da oferta e da procura, a lei de mercado. Então o que aconteceu? As pessoas não compravam os produtos fabricados nas indústrias, resultado, o preço deles caía, com menos faturamento as empresas começavam a mandar os funcionários embora e a crise ia aumentando. Então, para solucionar isso, veio o neocolonialismo. O que aconteceu? Com esse neocolonialismo, os europeus conseguiram mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata, né? Tudo aquilo que estava em estoque, encalhado na Europa e não vendia, né? Isso ia ser vendido para os africanos. Produtos muitas vezes, né, obsoletos. Espera aí, deixa eu só achar aqui. Isso.
produtos muitas vezes obsoletos, tá? Ou seja, coisa que os europeus já não queriam mais. Então, matéria-prima barata, controlando os países africanos, eles venderiam a preço baixo as matérias-primas, mão de obra barata, que os africanos e os asiáticos receberiam menos salário, menos valor de salário do que os europeus, né? Ou seja, uma solução que continuava deixando os europeus pobres das indústrias numa situação ruim. E, enfim, era um mercado consumidor, né? Mercado consumidor, matéria-prima barata e mão de obra barata, tá? A divisão da África foi feita na Conferência de Berlim, capitaneada pelo Otto von Bismarck, chanceler da Alemanha, entre 1884 e 1885, e aí se dividiu a África entre os países europeus. Qual o problema disso? O problema disso é que essas divisões foram feitas em cima de uma mesa, tanto que se vocês olharem o mapa da África, vários países têm linhas retas nas fronteiras, né? Os europeus repartiram a África entre eles, foi o que aconteceu. E nisso, muitas vezes, juntaram dentro do mesmo território povos que eram inimigos há muito tempo. Povos que tinham tradições e costumes muito diferentes uns dos outros. Porque as pessoas falam, a África, pensa que a África é uma coisa só? Não é, a África é multiétnica, tem muitos povos, não só negros. A África tem várias religiões, a África é um continente enorme, não é um país. O país África é a África do Sul. O continente África é muito mais do que isso. É um continente que tem o islamismo, tem o culto aos orixás, tem o cristianismo, né? Tem uma série de religiões protestantes, católicas, enfim, a África é um lugar muito complexo, um continente. Tá? E os europeus não levaram isso em consideração. Então os franceses ficaram com o norte da África, né? Na Argélia, na Tunísia, no Marrocos, tiveram acesso a algumas regiões do Egito, os belgas com a região do Congo. O rei Leopoldo II transformou o Congo em sua propriedade particular com um detalhe. Ele promoveu um massacre contra os congolenses, ou congoleses. Praticou um massacre. Mais de 20 milhões de pessoas foram mortas pelos belgas. Os belgas chegaram inclusive a fazer zoológico humano na Bélgica. Pois no final do 19 virada para o 20. Tinha zoológico humano com africanos, para as pessoas observarem como os africanos viviam no seu modo de vida tradicional. Né? Um horror. O que mais? Os ingleses ficaram com controle sobre o Egito e sobre o Sudão. E também, né, partes da África do Sul, partes do Egito, enfim. A consequência dessa ocupação foi bem ruim para os africanos, tiveram que deixar à força o seu modo de vida, tiveram formas de trabalho humilhantes, enquanto os europeus já estavam organizados, porque foi lá que surgiu esse modo de vida. Eles já estavam organizados em sindicatos, em associações que lutavam pelos seus direitos. Os africanos não tinham nada disso. No Congo belga, domínio dos belgas, inclusive, os trabalhadores eram mutilados quando faziam alguma coisa errada. A polícia belga soltava os cães pastores belgas sobre as pessoas, né? Tanto que tem um filme sobre a luta do Muhammad Ali com George Foreman na África, um documentário que se chama Quando Éramos Reis. Os africanos torceram para o Muhammad Ali e não para o Foreman. Por quê? O Foreman não é só o George Foreman que faz churrasco, não. O George Foreman foi um dos maiores boxeadores da história. Pois Então as pessoas não gostaram do Foreman lá na África. Por quê? Porque o Foreman chegou lá com um pastor belga, que é justamente o cão que a polícia belga soltava em cima das pessoas. O belga não é tão conhecido aqui no Brasil, aqui é mais conhecido o pastor alemão, tá? Então foi tudo muito ruim para os africanos. O imperialismo na Ásia e na Oceania, ele partiu para começar de uma nação asiática, que é o Japão, né? Hoje o Japão é um país bacana, né? Um país que todo mundo acha da paz, mas o Japão passou por coisas horríveis durante o século XX para poder ter uma postura pacifista, né? Porque o Japão, no século XIX, botava as garrinhas de fora, né? O imperador Mutsuhito
que começou a era Meiji. Essa era Meiji foi a modernização do Japão, foi a abertura do Japão ao Ocidente. As pessoas do Japão pararam de usar roupas tradicionais, começaram a se vestir como europeus, como é hoje, né? Até tem roupa tradicional no Japão, mas os japoneses geralmente se vestem como nós, ocidentais. E aí os japoneses começaram a fazer incursões militares nos países da região, em partes da China, como na Manchúria, na Coreia, na Indochina, e o Japão começou a ter indústrias que exportavam produtos para o Ocidente, né, como chá e seda. Para os game maníacos, né, os gamers, como se diz hoje, para os gamers é importante uma observação. A Nintendo é dessa época, tá? A Nintendo é dessa época, a Honda, várias empresas japonesas antigas, né, de videogame, de carro, só que a Nintendo não fazia videogame, ela fazia cartas de baralho. São aí da era Meiji, final do século XIX, início do século XX, beleza? Os Estados Unidos se tornaram uma potência no final do século XIX, né, conseguiu se tornar independente, captou muitos imigrantes. Então, os Estados Unidos, na virada do 19 para o 20, já era uma potência e também estava praticando imperialismo, né? A China foi retalhada pelos europeus, dê uma olhada nessa imagem clássica que todo livro de história tem. Foi retalhada pelos europeus, né? Eles dividiram a China em várias partes e cada um ficou com um pedaço, né? Vocês veem aí a rainha da Inglaterra, o chanceler da Alemanha, o Otto von Bismarck, tem a mulher representando a rainha da França, alguém do Império Russo, czar do Império Russo, e o samurai japonês com a sua katana ali do lado, né? A Índia sofreu colonização dos franceses, dos portugueses, mas por último dos ingleses, que ficaram muito tempo lá, só foram embora da Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial, graças ao movimento do Mahatma Gandhi. As Filipinas, ela era um território ali no Oceano Pacífico que foi colonizado pelos espanhóis, por isso o seu nome Filipinas, homenagem ao rei Dom Felipe, mas a partir do século XIX os Estados Unidos tomaram para si as Filipinas, né? Porque era um território de importante rota comercial. A Indochina, que é um país que não leva mais esse nome, ele foi dividido em Laos, Camboja e Vietnã. Tem esse nome porque parece mesmo uma mistura de cultura chinesa com indiana. Também foi ocupada pelos franceses, né, para adquirir matéria-prima. E a Oceania, né, que são muitas ilhas lá, os países mais conhecidos, Austrália e Nova Zelândia, foram colonizadas pelos ingleses, né, escoceses, né, enfim, britânicos. E agiram de forma muito cruel contra as etnias de lá. Houve resistência? Sim. Né, ficou muito famosa, por exemplo, a resistência dos cipaios. A guerra dos cipaios na Índia. Os cipaios eram indianos que haviam entrado no exército britânico, mas dado certo momento, tamanha era a opressão dos ingleses contra os indianos, que eles acabaram fazendo uma grande revolta. O que mais? Na África teve a resistência do rei Menelik II, que conseguiu botar os ingleses e outros para correr, né? E a Etiópia foi uma das poucas nações da África que teve menos incursões imperialistas por causa disso, né? Que mais? Na região do Quênia, o povo Nandi lutou muito contra as forças inglesas, né? Resistiram por 7 anos, mas quando seu líder foi morto, o movimento enfraqueceu. E quem lutou muito contra os ingleses são os Zulus, né? Os Zulus são famosos, inclusive, justamente por terem lutado contra os ingleses. Esse movimento de opressão dos povos europeus contra os africanos e asiáticos gerou movimentos nacionalistas de resistência, né? Na Índia se formou
um movimento nacionalista que acabou dando origem, alguns anos mais tarde, né, no movimento do Mahatma Gandhi, que antes de qualquer coisa era pacifista sim, mas também era um movimento nacionalista indiano. E o pan-africanismo ele foi idealizado por Marcus Mosiah Garvey. O Marcus Garvey é considerado o precursor do rastafarianismo, né? Quem gosta de reggae já ouviu falar do rastafarianismo, né? Aquele povo que parece com o Bob Marley, com aqueles dreadlocks. O Marcus Garvey, ele também, além de precursor do rastafarianismo, ele é o pai do panafricanismo, uma teoria que dizia que todos os negros do mundo deveriam se juntar, né, e ir para a África. Então os negros sairiam dos países onde eles moravam, iriam todos para a África e lá defenderiam a África contra os europeus, né, contra a exploração dos europeus, né. Ele fundou a Associação Universal para o Progresso Negro, né? Então diziam que todos os negros eram irmãos, esses negros todos teriam que se juntar na África para defendê-la e defender os valores tradicionais africanos. Beleza? É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, avisem o professor. Respondam as 5 perguntinhas, né, do formulário Google que o professor vai mandar. Beleza? Falou, galera. Uou!